Eu fiz uma pesquisa sobre a relação da igreja como um hub de empreendedorismo. E eu estou falando de igreja pequenininha, não estou falando dessas mega churches, né? Você tem a pessoa que faz bolo, a pessoa que faz marmita, você tem o advogado, você tem a psicóloga. É um lugar de muito networking, independente de onde você está em termos de orçamento. Isso acontece na periferia, isso acontece na igreja de rico também. A igreja é um lugar onde as pessoas ajudam umas às outras a encontrar soluções para problemas da vida. Então a igreja é um lugar que quem olha de fora sem conhecer, trata mal e com desdém, mas que a gente vê aí uma literatura robusta nas ciências sociais, indicando o quanto esse é um espaço que promove a ascensão socioeconômica, sabe? Então o sujeito não está lá porque ele é um coitadinho, porque ele é burro, e porque ele está sendo manipulado pelo pastor para dar o dinheiro. Isso talvez aconteça mais ou menos em alguns contextos, mas a gente precisa saber de quem a gente está falando. Muito se falou sobre os evangélicos nos últimos anos e talvez com ainda mais força desde o governo Bolsonaro, quando bispos e pastores viraram personagens onipresentes da cobertura política. Mas para o Juliano Speyer, antropólogo e colunista da Folha, persiste um desconhecimento sobre o mundo dos crentes, ou um preconceito deliberado que associa a fé evangélica à manipulação de pessoas desesperadas e minimiza a importância do segmento na definição dos rumos do Brasil hoje. No episódio dessa semana, o Juliano apresenta uma espécie de guia para entender o fenômeno evangélico no Brasil, o mesmo espírito do livro Crentes, Pequeno Manual sobre um Grande Fenômeno, que ele acaba de publicar em coautoria com o Guilherme Damasceno, professor universitário e pastor evangélico, e o Rafael Calil, antropólogo e evangélico. Na nossa conversa, o Juliano diz que o segmento é muito heterogêneo e precisa ser visto a partir da sua multiplicidade e aponta as raízes do forte crescimento das igrejas evangélicas no Brasil nas últimas décadas. Ele também discute a LGBTfobia e o machismo nas igrejas e fala sobre a dificuldade da esquerda em dialogar com o público evangélico. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Juliano, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Bom, vocês começam o livro defendendo que até os ateus, os agnósticos, quem não tem nada a ver com a religião, deve olhar com muito cuidado para os evangélicos, né? Porque esse fenômeno ultrapassa muito as fronteiras da religião propriamente, né? Gostei muito da comparação que o Juca Kfouri fez na entrevista que você teve com ele, né? Ele disse que os evangélicos podem ser vistos como futebol no Brasil, no sentido de que você pode detestar, você pode não se interessar. Achar que é besteira, manipulação, exatamente, perda de tempo. Exatamente, mas você nunca vai entender o Brasil de verdade sem acompanhar, sem saber como esse mundo funciona, né? Então, para a gente começar, eu queria partir desse ponto, né? Porque você considera imprescindível olhar para o campo evangélico, olhar para esse universo, para entender o Brasil das últimas décadas e o Brasil de hoje? Eu vou te dar uma resposta em 3 etapas, né? Primeiro, pelo tamanho e a velocidade com que esse fenômeno se estabeleceu. A gente está falando de 50 anos, um grupo que representava 5, 6% dos brasileiros, segundo o censo. Hoje, de cada 3 brasileiros, um é evangélico. Ou seja, você está falando de 70 a 80 milhões de compradores, consumidores, eleitores, pessoas que de alguma forma influenciam o país. É muito grande e o crescimento foi muito rápido. Então esse é o primeiro motivo, né? O segundo motivo, mais específico, é por conta da importância que esse fenômeno passa a ter, considerando o Brasil como o lugar em que isso está se dando primeiro, né? A gente tem na América Latina, Honduras, por exemplo, um país que tem em torno de 50% de evangélicos. Mas o Brasil, como um país continental, país com 210 milhões de habitantes, está escolhendo mudar a religião de uma maneira pacífica e o que torna esse fenômeno mais interessante ainda e inclusive difícil da gente prestar atenção nele. Se isso tivesse acontecendo
num outro país, sei lá, a França, ou a Inglaterra, ou os Estados Unidos, e a gente tivesse a referência, olha, aconteceu lá, portanto vai acontecer aqui, talvez a gente se desse mais atenção para isso, né? Mas como a gente não tem a referência, e esse é um fenômeno principalmente do mundo popular, esse é um fenômeno que passa batido, principalmente para quem está em posição de liderança no país, né? Então, você vê a classe política, principalmente mais antiga, não sabe falar com o evangélico, não sabe diferenciar um evangélico histórico de um pentecostal, tem, inclusive, dificuldades para estabelecer um contato, né? Tem limitações aí. Então, eu acho que esse é o grande tema do Brasil, né? O quanto ele impacta também a mentalidade do brasileiro, né? Uma mentalidade que, em alguns aspectos, a gente pode dizer que abre possibilidades dentro dessa lógica aí do trabalho, trabalho metódico, resiliência, né? Disciplinado, torna o brasileiro, e principalmente esse brasileiro pobre, alguém interessado em progredir, né? A gente, aqui na Folha, o psicólogo e pastor Daniel Guanais comentou sobre isso durante as Olimpíadas, né? O quanto o cristianismo evangélico apareceu nessa última Olimpíada do ano passado por conta da excelente performance desses atletas, né? O Fadinha, a Rebeca. Deus estava me preparando para que eu conquistasse as minhas coisas hoje, sabe? E a música ela fala: eu tô te preparando para o novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. E é realmente isso, sabe? Ele tá fazendo coisas incríveis que eu jamais poderia imaginar. Então, a gente tem muitos elementos aí para, mesmo não achando religião uma coisa interessante, entender ou buscar entender, inclusive para fazer crítica de um jeito mais interessante, né? mais claro. Claro, com certeza. Bom, você lembra que o crescimento das igrejas evangélicas não é um fenômeno dos anos 2000, 2010, é mais antigo que isso, né? Remonta aos anos 70. Você e outros pesquisadores sempre associam com aquela onda de migração em massa, né, de famílias pobres do campo para as periferias das metrópoles do Sudeste nos anos 70, principalmente, né? Então, a ideia, resumindo um pouco, é que na falta de tudo, as igrejas acabaram se tornando uma espécie de infraestrutura social sem igual nessas periferias, né? Porque nem o Estado chegava, nem outras formas de organização comunitária estavam presentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto que é tão importante para entender o crescimento da fé evangélica no Brasil, né? O que exatamente as igrejas oferecem aos seus fiéis, né? Ou seja, o que explica que um número cada vez maior de pessoas se converta à fé evangélica e se associa a uma igreja, né? A igreja, para quem olha para a igreja evangélica a partir da experiência de alguém que não tem religião e tem avó, sei lá, o avô que é católico, não consegue ter a dimensão do que acontece ali dentro, né? Porque essa ideia de você ir à missa de vez em quando, ela é uma simplificação grosseira das muitas camadas de possibilidades que são ofertadas junto com a participação dentro da igreja, né? É um tipo de vínculo muito mais forte que isso, né? Então, depende. Se a gente fala do católico praticante, a gente pode pensar em vínculos paralelos, né? Ou seja, o católico que vai ao grupo de jovens e que tem uma ação social, que tem outros envolvimentos. Essa que é a questão. Porque comparar evangélico com católico é uma comparação injusta, porque tem muita gente que se apresenta como católico e não vai à igreja. E o evangélico, em média, vai 2 vezes à igreja por semana, né? Então a igreja ocupa mesmo muitos espaços ali. Eu fiz uma pesquisa sobre a relação da igreja como um hub de empreendedorismo. As pessoas compram, e eu estou falando de igreja pequenininha, não estou falando dessas mega churches, né? Ou seja,
você tem a pessoa que faz bolo, a pessoa que faz marmita, a pessoa que abriu uma loja de açaí, o fisioterapeuta. O fisioterapeuta na igreja, ele é disputado, porque você tem alguém que mexe com o corpo de outra pessoa e que é de confiança. Você tem o advogado, você tem a psicóloga. Então, esse é um aspecto, né? Um lugar de muito networking, independente de onde você está em termos de orçamento. Isso acontece na periferia, isso acontece na igreja de rico também. A igreja é também muito parte do relacionamento do dia a dia, do grupo de amigos, porque existe essa expectativa, em muitos casos, de que você esteja entre os seus para que que você tenha um convívio, principalmente entre crianças e adolescentes, um convívio que eles percebem como saudável, né? Então tem esse aspecto também da sociabilidade. A igreja, por muitos motivos também, é um lugar onde as pessoas ajudam umas às outras a encontrar soluções para problemas da vida. Então, eu preciso colocar meu filho numa clínica de desintoxicação. O meu marido tem problema enfim, ele está na prisão, eu preciso de um advogado, né? E as redes da igreja ajudam muito, né? Então, a igreja é um lugar que quem olha de fora sem conhecer, trata mal e com desdém, mas que a gente vê aí uma literatura robusta nas ciências sociais, indicando o quanto esse é um espaço que promove a ascensão socioeconômica, sabe? Então o sujeito não está lá porque ele é um coitadinho, porque ele é burro e porque ele está sendo manipulado pelo pastor para dar o dinheiro. Isso talvez aconteça mais ou menos em alguns contextos, mas a gente precisa saber de quem a gente está falando. Você está falando da igrejinha de porta de garagem dentro da periferia. Quem tem esse entendimento sobre essa igreja está falando besteira. Porque primeiro esse pastor, ele trabalha, ele não depende da igreja, não pode depender, a igreja não o mantém, né? E essa é uma igreja em que a participação e o envolvimento das pessoas faz com que ela tenha essas múltiplas influências, né, na vida ali dos que participam. E antes de alguém levantar a mão e dizer, mas uma igrejinha da periferia não conta, essa é a maior igreja do Brasil. A igreja de porta de garagem independente, geralmente pentecostal, que o censo chama de igreja pentecostal de denominação desconhecida, alguma coisa assim, né? Esse é o principal filão do mundo evangélico. Isso é muito interessante, você falou dos aspectos mais tangíveis, digamos, né? Do que é fazer parte de uma igreja, de estar imerso nesse universo. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre os aspectos mais intangíveis, né? Porque eu fiquei lembrando, por exemplo, de você narrando um culto pentecostal que tem essa dimensão catártica, essa dimensão quase terapêutica, de pessoas que não têm acesso, obviamente, a tratamento para questões mentais e, enfim, né, qualquer outro tipo de cuidado. Que tipo de aspecto mais intangível, psicológico, fazer parte de uma igreja oferece aos fiéis? Principalmente a noção de que você está amparado. E acho que antes de caminhar para frente, eu queria compartilhar aqui que eu não sou evangélico e não estou pregando, né? O que eu digo é que existe ali uma diferença que é colocada para aquelas pessoas que passa a fazer sentido na medida em que você vive, por exemplo, situações extremas, de saber que você, independente do que acontece, você tem um Deus amoroso que está ali ao seu lado e você está vivendo isso para ter algum tipo de aprendizado e, ao mesmo tempo, o quanto o convívio ali, mesmo esse convívio mais comum, que abre ali possibilidade de relacionamento, ele também serve como uma espécie de proteção para essas situações intangíveis, né? Então, estar desempregado e ter essa rede de ajuda para conseguir o emprego é alguma coisa que te traz também tranquilidade, enfim. É uma experiência sempre surpreendente, né? Você vê os antropólogos entrando nas igrejas e acompanhando os cultos, e quem vem da academia muitas vezes vem sem acreditar em Deus e achar que religião é uma forma de manipulação, mas, em geral, a percepção
dos meus pares e minha, né, é que é algo mais do que esse... Não que seja alguma coisa fora das leis da física, mas que aquela crença, aquela entrega, aquele envolvimento, né, ele produz alguma coisa ali mais interessante do que essa ideia, enfim, de causa e consequência, né, que a gente imagina, coisas muito práticas, muito mirando algum tipo de resultado no final. Quando eu te fiz a pergunta, eu vi que você estava imaginando uma cena, estava lembrando de alguma coisa, né? Você já disse que os cultos das igrejas pentecostais foram os que mais te tocaram, né, na experiência que você teve. Você consegue dar uma ideia, né, para quem nunca pisou numa igreja evangélica, como é um culto desse, o que acontece, né? Porque isso, de alguma maneira, te encanta de uma forma diferente. Bom, ele começa com as pessoas aparecendo como lindamente vestidas, e isso faz mais sentido mencionar, considerando que meia hora antes, 40 minutos antes, eles estavam descendo dos ônibus, geralmente uniformizados, sujos, cansados. Então, é olhar ali o contraste de um bairro, de uma quebrada, em que a rua está toda esburacada, problema para tudo quanto é lado, e aquelas pessoas se vestindo de um jeito digno, né? Já é um primeiro impacto sensorial, né? Assim, meio que vivendo aquilo que elas querem ser e como elas imaginam que elas são, né? E isso a partir das 7 horas da noite, no culto de domingo, por exemplo, que é quando a porta abre. E daí das 7 às 8, eu estou falando aqui do culto na Assembleia de Deus, as pessoas entram e tem todo o espaço da igreja com as cadeiras, né? Olhando para o altar, e essas pessoas vão, mas elas não se sentam, elas se ajoelham de costas para o altar, colocam os cotovelos em cima da cadeira e começam a orar. E aí é uma paisagem sonora tão surpreendente, porque não é uma reza católica, né? Não é aquela coisa que você sabe que é decorada. É uma conversa, é um bate-papo que tem um grau de improvisação, tem alguns elementos ali que são repetidos, fazem parte ali do vocabulário, da estética, né? E daí começam com 3 ou 4 pessoas, daí já são 10, daí alguém começa a chorar enquanto fala, enfim, e quando está ali para começar o culto, o espaço todo está preenchido dessas vozes tão emocionadas, né? Assim, várias chorando e falando dos problemas delas. E daí é engraçado, porque você vê tanta emoção ali, sobe o pastor, para tudo, as pessoas voltam, né? E estão sentadas ali observando o culto. E daí tem um outro aspecto que eu me divirto, eu acho incrível, encantador, né? Que é a performance desses pastores pentecostais, que são contadores de histórias, que vêm do mundo da oralidade, né? Em geral, quando a gente está falando da minha pesquisa, pelo menos, né? Nesse bairro pobre de Salvador, e a quantidade de recursos que eles usam para falar sobre, inclusive para ocupar ali talvez uma limitação que eles tenham na formação deles como pastores, como teólogos, né? Mas eles compensam isso com energia e com vozes diferentes contando histórias e uma utilização interessante do microfone, né? E você vê a plateia ali encantada e ao mesmo tempo algumas possibilidades de diálogo que a gente vê que é bem diferente da igreja histórica ou da igreja católica, né? Que está todo mundo quietinho ali ouvindo. Na igreja pentecostal está todo mundo interferindo, né? Comentando, dando glória, aleluia, e o pastor fala, abre a Bíblia no lugar tal, lê comigo, e das pessoas leem. Daí tem uma parte que eu sempre ficava sem graça, que ele fala, comenta com o cara que está do teu lado, isso que você leu, e daí eles comentavam comigo também, e em geral são 3 dessas falas, né? Uma do pastor principal, uma de um pregador convidado, às vezes um testemunho de alguém ali da igreja que viu alguma coisa que quer compartilhar, e termina. E eu sempre me perguntei, antes de ir a essas igrejas, né? Por que a pessoa se dava o trabalho de ir à igreja?
Imagina, né? Você chega 2 horas de condução, chega em casa, o que você quer fazer? Ligar a televisão e morrer no sofá, né? E descansar. E daí frequentando ali os cultos, eu me dei conta por que elas vão para a igreja. Porque é muito mais divertido, sabe? É muito mais interessante. Em casa você está sozinho, para começar. Lá você está cercado de pessoas, né? Um ambiente interessante, porque as pessoas estão bonitas e tem, em muitos casos, solidariedade. Não é só pode ser um ambiente de muita disputa, né? Principalmente em termos financeiros, né? Dependendo do contexto, mas também de muito acolhimento e grupos, o grupo dos adolescentes, o grupo dos jovens, a sociabilidade está toda acontecendo ali. É muito mais legal que a televisão, sabe? É curioso isso, porque você pensa, não, a televisão é elaborado, sofisticado e tem filme, etc. Não ganha. Inclusive, o que o pastor fala, muitas vezes, é sobre alguma coisa que está acontecendo ali. Está acontecendo no país, está acontecendo no bairro, está acontecendo na família de alguém. E ele faz essa ponte entre o culto, por exemplo, um debate que aconteceu na igreja que eu frequentei é sobre o uso de calça comprida por mulher, que era uma coisa que as jovens, em algum momento, sentiram necessidade de demandar ali, porque é uma Assembleia de Deus, então uma igreja mais conservadora. E essas conversas, elas são levadas ali para o púlpito e são discutidas teologicamente, enfim, é um ambiente vivo, né? E nesse mundo que a gente tem de cada vez menos convívio social, a igreja é o lugar do convívio social, né? Qual outro lugar tem hoje para conviver com tanta gente, sabe? A gente convive de forma esparsa com pessoas, às vezes num bar, de uma forma eventual, quem gosta de futebol, talvez com amigos do futebol, mas não existe um espaço como a igreja. Você está 2 vezes por semana ali, desenvolvendo, construindo vínculos. Eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando disso, né? Dessa matéria-prima que faz com que a gente vive em sociedade, né? E a igreja, a gente vê isso fora da igreja, pelo menos até onde eu entendo, né? Ou nos locais de trabalho ou nas universidades. Os locais de trabalho estão deixando de existir, né? Porque a gente está trabalhando mais em casa. E as universidades têm um prazo que acaba. Você vai para casa e você tem que, enfim, ganhar a sua vida. Então é um negócio que a gente não consegue tangibilizar, a gente não consegue perceber o quanto isso pode ser importante, né? Uhum, com certeza. Bom, queria abrir um parênteses aqui, porque o livro é um dicionário para iniciantes, para quem não entende o universo dos crentes, né? Manual. Exatamente. Tem várias entradas interessantes, mas uma que eu acho que a gente precisa falar aqui, né? A gente falou aqui de igrejas protestantes históricas, pentecostais, tem também as neopentecostais, né? Queria que você explicasse um pouco o que caracteriza cada uma delas, para quem não está familiarizado, para a gente prosseguir a conversa. Eu vou dar uma resposta, acho que simplificada, para não confundir, porque a marca registrada do protestantismo é a diferença. Você não tem um papa. Então, como que uma igreja deve ser? Não tem ninguém para dizer o que deve ser ou não deve ser. Então, o protestantismo ele tem esse elemento de dinamismo, né? E daí você encontra igrejas de igrejas hoje afirmativas, que são igrejas para a comunidade LGBT, até igrejas muito tradicionais históricas, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana e por aí vai, né? Então, o primeiro recado desse livro é oferecer a possibilidade de você ver essa diversidade. De uma forma simplificada, eu gosto de separar esse campo em 2 partes, né? Uma que vai até o século XIX, que são das igrejas chamadas históricas ou missionárias, né? Históricas porque são igrejas que se desdobraram a partir da Reforma Protestante, nas décadas e mesmo séculos subsequentes, e que são igrejas geralmente como a Batista, como eu disse, anglicana, episcopal e por aí vai. São igrejas, em geral, que atendem às camadas médias e altas, com muito mais escolaridade. São igrejas em que, para você se tornar pastor, você precisa necessariamente passar por um seminário teológico, e são seminários teológicos geralmente bastante rigorosos, né, em que você aprende línguas para que você possa fazer exame da Bíblia em grego, ou, enfim, na língua que determinado trecho tiver sido escrito, né?
E isso se reflete na liturgia. Então, são cultos mais lentos, mais intelectualizados, em que o pastor escolhe ali um trecho X para analisar e alguma coisa que tem desdobramentos filosóficos, comparações. Nesse trecho está escrito isso, mas a gente poderia traduzir daquela forma, enfim. Esse culto mais frio, num certo sentido, né? Mas ao mesmo tempo mais erudito. E daí você tem, a partir do início do século XX, aqui no Brasil, a presença de igrejas pentecostais, que a gente consegue observar, primeiro, um elemento que é bastante presente, que é o microfone bastante alto, né? E às vezes você ouve dentro da igreja, é desconfortável para mim. Eu medi uma vez, tinha 90 decibéis. Então é muito alto. E o que às vezes eu fico imaginando se não é alto de propósito para que as pessoas fora escutem. Porque dentro não precisava disso tudo, certamente, né? E também são igrejas, principalmente na origem, populares, igrejas em que o pastor não necessariamente precisa passar por um seminário teológico, muitos deles não terminaram o ensino médio, ou fizeram um curso à distância, não são esses cursos mais com grife, e ao mesmo tempo são igrejas em que, e é isso que me interessa, que eu gosto mais, né? São igrejas em que a fé está ali exposta, né? Que eles chamam o fogo do Espírito Santo, né? Está ali, e tem essa tensão entre históricos e pentecostais, que os pentecostais os históricos zombam dos pentecostais, dizem que eles são mal formados, improvisam, e os pentecostais respondem, mas Deus está aqui, né? Aqui, o Espírito Santo está aqui, a gente está vivendo essa fé que está à flor da pele, né? Nessa coisa intelectualizada de vocês, né? Então, e daí, enfim, daí a gente pode ver subdivisões, né? O pentecostalismo tem aí algumas ondas com características específicas. A gente viu aqui no Brasil, nos anos 70, isso que a academia passou a chamar de neopentecostalismo, que tem a ver com essas igrejas que funcionam muitas vezes como empresas, igrejas com dono, igrejas que usam de uma forma bastante radical, intensa, esses meios de comunicação de massa, rádio, televisão, e muito com essa prática que tem a ver com a prosperidade, né? Uma igreja que atende a essa demanda que é por uma transformação material do aqui, né? Então eu estou convertido e essa conversão vai se desdobrar numa melhora de vida. E daí para experiências modernas, né? Assim, isso que o pessoal chama de, por exemplo, essa igreja que chamam zombando de parede preta e que se fala também de worship, essas igrejas que lembram boates, por exemplo, né? Com muitas luzes. Tem uma categoria outra de igreja que são as igrejas renovadas, que são as igrejas que eram históricas, geralmente históricas, e que trouxeram elementos novos, às vezes do pentecostalismo, às vezes da igreja que se expande por meio de células. Então, uma igreja que era tradicional e que trouxe esses elementos novos. Você tem esse pós-denominacionalismo, né? Que são essas formas de igreja fora da igreja, né? Igreja que não depende de templo, as pessoas se encontrando em casa. Enfim, é um panorama que não poderia ser mais cheio de cores, né? Mais recentemente, essas igrejas inclusivas e afirmativas também. E agora, esse grupo que cresceu bastante dos desigrejados, né? Muito associado a transformação do ambiente da igreja por conta do envolvimento maior com a política, né? A igreja se tornou um espaço menos acolhedor, principalmente para quem é de esquerda ou se identifica como sendo de esquerda, isso acelerando a presença de pessoas que se identificam como evangélicas, mas exercitam a religião à distância, lendo, fazendo assim as suas práticas, acompanhando pregações online, por aí vai.
Acho que tem um outro aspecto interessante, que é o termo crente, né? Que você mostra que existe uma clivagem de classe, uma clivagem entre as várias vertentes desse universo evangélico, e uma palavra que durante muito tempo foi ofensiva, né? E até hoje, uma pessoa de fora do campo evangélico vai pensar duas vezes antes de dizer, né? Antes de chamar alguém de crente. Outro dia eu estava dando uma entrevista e o locutor gaguejou na hora de ler o nome. Sim, de vergonha mesmo, de achar que pode estar ofendendo alguém usando a palavra. Sendo que é uma palavra completamente abraçada, né? Ou seja, o evangélico, pelo menos ao longo desses 18 meses de convívio, tanto entre evangélicos históricos da Igreja Batista que eu frequentei e os assembleianos também, crente não só era a maneira, ninguém fala, eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico para quem é de fora. Entre nós somos crentes e com brincadeiras com esse nome, né? Então eu acho que é o termo mais acolhido, mas você aponta para ir para um ponto importante. Tem, eu acho, principalmente nas camadas médias e altas, essa percepção de que o crente é o evangélico pobre. E daí a pessoa prefere não ser chamada dessa forma. Fala, eu preferia que você não me chamasse de crente, porque eu sou cristão. E por isso o evangélico serve, né? Porque acaba servindo para todo mundo e se tornou um termo mais abraçado aí. Mas eu sinto que o crente fala mais com o fenômeno do Brasil do que o próprio evangélico, né? Uhum, certo. Bom, Juliano, você disse em uma entrevista recente, né, que por causa da ignorância de boa parte das pessoas em relação aos evangélicos, você se vê muito mais na posição de defendê-los do que de criticá-los, né? Mas eu queria que a gente falasse de alguns tópicos das suas críticas ao universo evangélico, e talvez a gente possa começar por gênero e sexualidade, né? Talvez pelo machismo e pela LGBTfobia nas igrejas evangélicas. Como esses tipos, né, de preconceitos se manifestam hoje, eu sei que é um universo muito vasto, vou pedir para você sintetizar aqui, e se existe algo de específico em relação a isso nesse universo evangélico em relação ao resto da sociedade brasileira, que obviamente é muito machista, muito LGBTfóbica, muito racista também, né, enfim. Olha, o tema LGBT é uma tragédia, porque a igreja ela é um espaço de acolhimento. Muitas dessas pessoas desenvolvem ali vínculos, principalmente pessoas que têm interesse pelas artes, né? Interesse pela dança, interesse pela música, interesse pela cultura escrita, pela literatura, e que vão a essas igrejas e que se descobrem pessoas que não são hétero e que se veem ali rachadas no meio, porque não é uma escolha intelectualizada, sabe? Não é assim, eu vou abandonar a minha igreja. Se desenvolve ali muita história própria, muitos vínculos de afeto, né? A igreja, em alguns casos, é um lugar protegido e que, em último caso, produz uma sensação que eu já ouvi descrita várias vezes da pessoa querer se matar, porque ela não consegue abrir mão da identidade religiosa e não consegue e não abre mão de quem ela é, né? Então esse desejo do suicídio é uma coisa muito comentada. Agora, isso tem mudado mais ou menos rápido, né? Existe hoje já no Brasil, aliás, aqui perto do prédio da Folha, por exemplo, a Cidade de Refúgio, que é uma igreja que tem, sei lá, 10, 12 anos, que é uma igreja afirmativa. Ela é principalmente para a comunidade LGBT, né? Uma igreja que já tem mais de 20 igrejas espalhadas aí pelo Brasil, acho que eles têm em Portugal também. Tem outras igrejas que não são afirmativas, mas são inclusivas, o que quer dizer que são igrejas que não condenam, né? Então ela aceita todo mundo, não diferencia, não discrimina, né? Então, isso começa a ser uma alternativa para esse público, né? Ainda assim, uma alternativa difícil, porque você tem que refazer vínculos, não é trivial, né? Você sai de uma igreja, você não está falando de um clube de esportes, né? Você está falando de um negócio que você precisa investir muito tempo para aquilo começar a parecer ser uma coisa sua, né?
Então, esse é o estado das coisas, eu acho, em relação a esse primeiro tema. Em relação à questão da mulher, é um assunto bastante complicado, sabe? Porque eu teria argumentos para dizer que no bairro pobre em que eu fiz pesquisa, as mulheres evangélicas representam as progressistas. Ou seja, a gente enxerga elas como conservadoras daqui, da classe média, da universidade, porque você não vê o que está no entorno. Por exemplo, em termos de violência doméstica, por exemplo, em termos da expectativa que a mulher privilegia ali a função dela como mãe. Então, o emprego é um desdobramento ou seja, ela é mãe primeiro e dela tem que arrumar alguma coisa para fazer depois. Dentro da minha pesquisa, havia ali, inclusive, um desenvolvimento mais claro de relações de confiança com o parceiro, para que essa mulher tivesse o emprego fora e trouxesse para as famílias os benefícios disso, né? Com carteira assinada, plano de saúde, etc. Então, se você pensar em termos de pessoas que vivem em condição melhor, pessoas que mantêm filhos na escola e que querem que os filhos estudem, pessoas que investem, pagam para que esses filhos estudem, paguem duplamente, né? Porque tem o fato do menino não estar trabalhando, que você precisa compensar, e os gastos que ele tem com livro, transporte, dinheiro da faculdade, que em geral é uma faculdade privada, né? Então, visto de fora, elas parecem de fato mais conservadoras. E de fato, se a gente for pensar nessa pauta, essa pauta de costumes, né? São pessoas que se identificam com essas pautas, em geral. Mas não é trivial. Agora, é um ponto curioso. Eu escrevi recentemente sobre isso, porque a polarização, ela meio que exige que esse assunto seja colocado em pauta dentro das igrejas. A questão da relação com a comunidade LGBT é uma coisa que acontece da igreja para fora, e muito uma preocupação do pastor e da igreja de ser processada porque fala o que fala, né? Mas não é um problema da igreja para dentro, né? A questão da mulher porque você tem igrejas de classe média que estão regredindo em relação a esse assunto, né? A igreja presbiteriana é uma igreja que já esteve mais avançada em relação por exemplo, permitir que a mulher ocupe cargos dentro da igreja, e hoje ela não pode falar no púlpito, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que cria uma situação muito tensa, porque do lado de fora da igreja, essa pessoa vive outra realidade, né? Ela pode votar como todo mundo, ela pode ter emprego, e muitas vezes ela é parceira em casa, né? Ela paga tanto quanto o parceiro dela por tudo, né? E dentro da igreja, às vezes, ela tem que rir de piada misógina, né? E isso é importante, porque essas mulheres são muito importantes dentro da igreja, e essa guinada conservadora, ela depende desse público feminino para que o candidato conservador seja aprovado, né? Por isso, num certo sentido, o governador de São Paulo talvez seja uma opção mais interessante para o público religioso, porque você vê ali uma pessoa um pouco mais próxima do que seria talvez uma visão de masculinidade nas igrejas, né? Ou seja, um cara que não é agressivo, que não fala palavrão e por aí vai. Uhum. Bom, você falou do Tarcísio, era justamente sobre isso que eu queria falar agora, sobre política. Seus pensamentos, né? Exatamente. Porque esse é o tópico, na verdade, né, que vem ocupando boa parte do debate sobre os evangélicos nos últimos anos, né, a adesão de parte dos líderes do campo, parte dos fiéis, uma boa parte, né, a direita, a extrema-direita, ao Jair Bolsonaro, né. Que pé estamos? Como que você está enxergando os desdobramentos desde a última eleição? Eu acho que muito por conta da ausência de disposição da esquerda para dialogar com evangélicos, né, por algum tipo de bloqueio, né, uma dificuldade mesmo, porque a esquerda é muito acadêmica, muito hoje, né, muito universitária, né, muito intelectualizada, e acha que religião é besteira. Então, acho que muito em função dessas limitações, você tem um público evangélico, por diversos motivos, mais convencido de que esse é um campo que não gosta do evangélico. Eu ouço isso para tudo quanto é lado, né?
E é uma coisa que é reforçada a cada 2 anos, porque o momento em que o candidato de esquerda, o partido de esquerda, resolve falar com o evangélico é na véspera da eleição. Isso reforça a percepção da visão do evangélico como idiota, que você chega lá, aperta a mão do pastor, fala oi, enquanto, enfim, a direita está presente, né? Não só ela está na igreja, mas ela está frequentando, observando, dialogando, encorajando, né? Dando demonstrações de interesse, né? por esse grupo. Isso tem uma outra consequência curiosa também, que é o surgimento desses evangélicos que vão saindo das igrejas por conta dos atritos ali e formam uma massa nova, que é uma coisa relativamente nova no cenário, né? Que é o evangélico que não está submetido à denominação, não está submetido ao pastor. Então é meio que a pessoa que cria ali a sua própria fé a partir aí do que está disponível para ela na televisão, no rádio, nos livros, na internet, nas redes sociais, né? E que são, por exemplo, grupos que podem ser muito, muito mais ativados por personagens como Pablo Marçal, por exemplo, né? Que fez isso muito bem aqui em São Paulo, ou seja, desafiou a autoridade dos pastores falando a língua do crente diretamente, enfim, e contando com essa quantidade de pessoas que não mais está subordinada, né? Bom, para a gente encerrar, né, você chamou esse fenômeno, acho que na live da TV Folha de lançamento do livro, né, do evangélico cultural, né, aquela pessoa que não é evangélico ao pé da letra, não vai ao culto, não tem uma denominação, mas que de alguma maneira expressa os valores evangélicos, expressa o discurso evangélico, expressa esse universo simbólico para além do limite da religião, né? Eu queria te perguntar, isso é uma expressão da hegemonia evangélica, né, no sentido de que ela transborda do limite expresso da igreja, da denominação, do culto, etc., e de alguma maneira coloniza outros domínios, né, organiza outros domínios, né? Você enxerga mais ou menos dessa forma? Ou você pode dizer o exato contrário, né? Que você vê aí o evangélico se abrasileirando, né? Ou seja, se tornando muito mais um personagem parecido com um católico, que, enfim, se identifica como católico, mas lê o horóscopo, mas joga o tarô, mas estuda budismo, enfim, um evangélico um pouco mais múltiplo, né? Do que esse crente que separa o mundo entre nós e eles, né? Um crente que está mais interessado aí e aberto para outras expressões musicais, né? Outros tipos de igreja, talvez igrejas que falam menos sobre a religião em si, mas falam mais sobre melhorar de vida, coaching, etc. Esse é um panorama novo que a gente está vendo aí, né? Qual das duas interpretações faz mais sentido para você? A segunda. É que elas são meio que o copo cheio, o copo vazio, meio cheio, meio vazio, né? Ou seja, a gente pode argumentar no sentido contrário de que a gente está vendo também uma expansão desse pensamento evangélico para além das igrejas, né? O que também é interessante. Eu me lembro uma vez, terminou um campeonato de futebol no bairro que eu fiz pesquisa, e eu estava descendo, né? E o time que ganhou, que era um time do bairro, estava num terreno aberto ali, todo mundo bêbado, cantando a plenos pulmões um hino evangélico, né? Ou seja, esse envolvimento, né, da cultura para além dos limites da igreja também, que não deixa de ser surpreendente e o que faz todo sentido, considerando aí a força que a música gospel tem e vem ganhando mais, ganhou bastante na pandemia, né? Perfeito. Então, para recapitular, o Juliano Speyer é coautor com o Guilherme Damasceno e com o Rafael Kalil de Crentes, pequeno manual sobre um grande fenômeno, publicado pela editora Record. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br.
Este episódio usou o áudio da Cazé TV. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá.